Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? A Bíblia diz que homens de cabelos compridos são a vergonha, em Coríntios 11:14, porque Jesus é sempre retratado com os cabelos compridos, então. Isso é uma contradição nos ensinamentos e nas expectativas sociais de um homem durante o tempo de Jesus. A imagem com a qual Jesus é retratado não corresponde à imagem que ele efetivamente teve na vida. A figura de Jesus Cristo, isto é, o do cristianismo, é uma construção mitológica, ideológica, que se baseia algo vagamente em um ou mais personagens históricos obscuros de alguns textos doutrinários de seitas judaicas. Como Jesus é um personagem composto, é natural que ele tenha características contraditórias. Essas contradições são um sinal de sua heterogeneidade. Temos de lembrar também que o cristianismo não nasceu originalmente entre os judeus da Judéia ou mesmo entre os judeus da Palestina. Ele surgiu entre os judeus da diáspora, provavelmente na Ciro-Fenícia e na Ásia Menor. Os mais antigos centros de culto cristão foram encontrados na Ásia Menor. As 7 igrejas citadas no livro do Apocalipse ficam na Ásia Menor. As viagens de Paulo são todas para o Ocidente. Vários personagens dos próprios evangelhos têm origens fora da Palestina, como Marcos, o evangelista, e Simão de Cirene. Vários dos textos do Novo Testamento são dirigidos a leitores gregos ou romanos, e por esse motivo mencionam costumes gregos e romanos. Cortar o cabelo curto é uma desses hábitos. Uma religião que mandasse seus fiéis deixar crescer a barba e cabelo seria visto como um culto bárbaro pelos romanos e gregos. Como gregos e romanos veriam os adeptos de um novo culto que permitisse barba e cabelos crescidos? A igreja romana, de um homem decente e seguidor da lei e respeitável diante de seus pares. Obviamente, o cristianismo teve de se adaptar a isso e ensinou seus fiéis a cortar o cabelo, fazer a barba e manter uma aparência geral aceitável diante dos romanos. Você conhece o ditado: os evangelhos fazem um esforço para não descrever fisicamente nenhum dos personagens, nem mesmo mencionando a cor de roupa. Se tomassem algum partido nesse sentido, teriam de optar entre cortejar a tradição judaica ou romana, perdendo o outro lado. Mas quando a religião se tornou predominante, já não havia esses receios de serem mal vistos. Então os cristãos começaram a procurar uma imagem mais realista de como Jesus e os apóstolos teriam sido. Então surgiu o Pantocrator, um Jesus mais próximo da imagem dos árabes da época. E isso se estendeu a todos os demais personagens. Como, porém, os textos sagrados já estavam escritos, não foi possível mudar nada deles. Ficou a contradição. Então, é isso. A igreja criou esse personagem de ficção chamado Jesus, e a imagem que nós temos nas pinturas são imagens que não condiz com a realidade dos textos bíblicos. Haja visto que nos textos bíblicos não se menciona absolutamente nada sobre a pessoa de Jesus, o físico de Jesus e como ele se vestia. Tudo isso veio de culturas posteriores que tentaram fazer de Jesus um homem de sua época. E com isso, tudo que temos de Jesus fisicamente e das roupas que ele usava, se sabe que pode ser, dentro do contexto greco-romano, judeu, Jesus era parecido com um judeu comum e que vestia roupas comuns da sua época e que era parecido com os judeus. Nada de cabelo comprido, nada de olhos azuis, nada de um homem claro e bonitão. Isso tudo são imagens posteriores que se criaram da pessoa, do físico de Jesus. Então, todo Jesus que você vê nas pinturas, todo Jesus que você vê em quadros,
não condiz com a realidade de quem foi exatamente Jesus. Que Jesus não era um loiro de olhos azuis e verdes, isso é óbvio. Agora, cabelos compridos também não, porque ia se parecer com um bandido. Então Jesus provavelmente tinha um cabelo curto e era um homem moreno, da cor dos judeus de sua época, e nada de extravagante em seu físico e em sua roupa. Uma pessoa comum que vivia lá na Palestina, em Jerusalém, naquele momento histórico. Um homem trabalhador da roça ou um possível montador de móveis, analfabeto, que não teve muito a acrescentar, apenas se tornou uma pessoa contrária ao poder romano, querendo tirar o povo da escravidão, libertar o povo do jugo dos romanos, como muitos outros Jesus messiânicos, pessoas messiânicas surgiram naquela época. Jesus foi mais um desses messias que tentou libertar o povo judeu da escravidão dos romanos. E como todos os judeus daquela época que fizeram isso, Jesus foi crucificado e morto com a pena mais terrível, capital, que é a morte de cruz. E por que ele foi morto na cruz? Por sedição, por se dizer rei, e assim querendo desbancar o verdadeiro rei, o verdadeiro poder romano. E com isso, a única possibilidade dos romanos de lidar com isso era a morte de cruz, e que ele deveria apodrecer na cruz. A história de que Jesus apareceu lá, Nicodemos, e que Jesus foi enterrado ou sepultado em outro lugar, isso tudo é história posterior, né? Porque precisavam dizer que Jesus não ficou na cruz e não apodreceu na cruz. Mas a realidade é que havia muitas mortes de cruz, e isso era muito comum entre os romanos fazerem esse tipo de justiça, entre aspas, e Jesus então foi uma dessas pessoas que morreu crucificado. A história que se ouve da ressurreição, do terceiro dia, dos anjos, de guardas sobre o seu sepulcro, guardando o seu corpo, de Maria indo lá e encontrando o sepulcro vazio, de falar com o anjo, etc. Tudo isso é o narrador tentando convencer você de que Jesus realmente ressuscitou e de que Jesus é o Filho de Deus, de que algo extraordinário, misterioso aconteceu para ele se tornar então o grande Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas na realidade, Jesus morreu por ser contrário ao poder romano e foi crucificado. E assim termina a vida de Jesus, um desastre. E o resto é invenção teológica dos padres da igreja, que quiseram dar continuidade a essa visão de que Jesus é o Filho de Deus, essa compreensão de que Jesus é o Filho de Deus. Então, o narrador do texto bíblico, ele, por conta própria, os teólogos constroem os textos e colocam nos evangelhos, e você acredita naquilo que está escrito nos evangelhos, entendendo que aquilo realmente aconteceu. Mas, na verdade, se trata apenas de textos de fé, textos teológicos, e não da realidade. Um grande abraço. Tchau.